Eu sou o Bruno Vieira e sejam bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Vamos ao segundo episódio da série Olimpismo, História e antes de viajar pela história de hoje, eu peço humildemente para você deixar o seu like, que é muito importante. Você que conheceu o canal agora, por gentileza, se inscreve aqui embaixo, que também é muito importante. E o episódio da semana passada, pessoal, vou deixar no card aqui em cima. E quando esse conteúdo acabar, se você quiser dar uma olhada no conteúdo da semana passada, eu ficarei muito agradecido. Agora, vem junto comigo viajar pela história de hoje. Protagonista. Esta palavra define o que é a Noruega na história do futebol feminino. Não à toa, a nação nórdica chegou na decisão da primeira Copa do Mundo de futebol feminino, em que teve a chancela da FIFA, onde a seleção norueguesa acabou perdendo na final para os Estados Unidos. Porém, após o vice-campeonato mundial em 1991, veio o período onde a Noruega teve dominância no mundo do futebol feminino, porque em 1993 o país foi campeão da Eurocopa, vencendo na grande final a Itália, e em 1995 veio a glória na Copa do Mundo de futebol feminino, onde a seleção norueguesa bateu na final a sua eterna rival Alemanha. Na estreia do futebol feminino em Jogos Olímpicos, a Noruega fez muito bonito e levou para casa a medalha de bronze ao bater na disputa pelo terceiro lugar o Brasil nos Jogos de 1996 em Atlanta. 3 anos depois, Brasil e Noruega novamente protagonizaram uma disputa pelo bronze, mas desta vez foi na Copa do Mundo de Futebol Feminino de 1999, e desta vez o final foi feliz para nós brasileiros. Com esta credencial e esta linda história no mundo do futebol feminino, a Noruega claramente chegou aos Jogos Olímpicos de Sydney 2000 como uma das favoritas à medalha de ouro no futebol feminino. Embora fosse uma equipe bastante coletiva, a Noruega tinha também destaques individuais. As estrelas daquele time eram Regge Riise, que era meia, Dagny Melgren, que também era meia, Anita Rapp, que também era meio-campista. Essas 3 jogadoras eram a engrenagem do time norueguês, eram as jogadoras que faziam a equipe funcionar, e Bente Nordby, que era a goleira. As goleiras sempre foram muito criticadas na história do futebol feminino, sempre foram consideradas o, entre aspas, ponto fraco da modalidade, mas a Noruega sempre foi na contramão disso e não à toa até hoje a Bente Nordby é considerada uma das melhores goleiras da história do futebol feminino. A meio-campista Solveig Gulbrandsen era a promessa daquele time. Ela tinha apenas 20 aninhos em Sydney 2000 e foi uma jogadora muito importante para a seleção norueguesa de futebol feminino. Ela acabou se aposentando em 2015, após a Copa do Mundo disputada no Canadá, e por vários anos ela botou no braço a braçadeira de capitã da seleção norueguesa de futebol feminino. A campanha da Noruega nas Olimpíadas de Sydney em 2000 não foi uma campanha nada tranquila, teve muita dificuldade, vários momentos onde parecia que não ia, e não à toa a Noruega começou aquela Olimpíada perdendo para os Estados Unidos por 2-0. Os Estados Unidos, que foi campeão do mundo em 1991, foi campeão olímpico em 1996, competindo em casa em Atlanta, e ganhou também em casa a Copa do Mundo de 1999, ou seja, era o grande time do momento, era quem tinha a dominância da modalidade, e foi um resultado até normal. Em 24 minutos, os Estados Unidos resolveu aquele jogo.
A Tiffany Milbrecht fez o primeiro gol aos 18 do primeiro tempo e a Mia Hamm, aos 24, definiu a parada dos Estados Unidos. Começou aquela Olimpíada muito bem, batendo já uma rival direta na briga pelo ouro. Inclusive, mais pra frente neste vídeo, vou falar mais dos Estados Unidos e também da Tiffany Milbrecht. Essa jogadora adorava fazer gol na Noruega. No segundo jogo, veio a partida mais tranquila da seleção nórdica, vitória por 3-1 sobre a Nigéria, que era a seleção mais frágil do grupo. Aos 22 do primeiro tempo, a Dagny Melgren fez o primeiro gol da Noruega naquela Olimpíada. Aos 17 do segundo, de pênalti, a Reggie Riise fez o segundo gol da seleção norueguesa. E o jogo parecia tranquilo para a Noruega. Eis que aos 33 da etapa final, a Mercy Akhiri fez o gol da Nigéria. A Nigéria tentou ir para o sufoco para empatar, foi para o abafa, mas não obteve sucesso. A Noruega, aos 46 do segundo tempo, com a Marianne Pettersen, definiu a parada e conseguiu a sua primeira vitória naquela Olimpíada. Vocês vão perceber durante este vídeo que a Noruega fez vários gols depois dos 30 minutos naquela Olimpíada. No último jogo da fase de grupos, a Noruega precisava vencer a China para seguir em frente nos Jogos Olímpicos, seguir sonhando com a medalha de ouro no peito. O empate para a China bastava e a Noruega ganhou por 2-1 em um jogo muito complicado. Aos 10 do segundo tempo, a Marianne Pettersen fez o primeiro gol do jogo. Aos 30 do segundo tempo, veio o empate da China num gol de pênalti com a Sun Wen, jogadora histórica do futebol feminino chinês. China, outro país muito importante na história do futebol feminino. Mas aos 33 do segundo tempo, não deu para a China comemorar tanto o gol de empate. A Magnus Haugenes fez o gol da vitória norueguesa, o gol da classificação da equipe nórdica para as semifinais. Bom lembrar que naquela época eram apenas 2 grupos de 4 na Olimpíada. Enquanto o grupo A foi o grupo da sede Austrália, que ainda teve Alemanha, Brasil e Suécia, o B, além da Noruega, teve os Estados Unidos, que foi o primeiro colocado, e Nigéria e China, além, claro, da seleção norueguesa. Nas semifinais, a Noruega encarou a sua eterna rival Alemanha. Outro jogo duro, jogo onde as duas equipes tiveram boas chances de gol e um gol contra acabou definindo a parada. Aos 30 do segundo tempo, a Tina Wunderlich jogou contra a própria meta e fez o gol da vitória da Noruega. A Noruega foi para a grande final, a Alemanha viu navios. A Alemanha, que futuramente levou a medalha de bronze, batendo o Brasil por 2-0. E a Noruega foi enfrentar na grande final os Estados Unidos, que nas semifinais bateu o Brasil por 1-0, com um gol inclusive da Mia Hamm. Os Estados Unidos, como eu já frisei anteriormente neste vídeo, era a grande potência do momento, era o time que estava em alta, jogando muito bem, vinha do título olímpico, vinha do título mundial. Não à toa era a única seleção no momento que já tinha 2 estrelas no peito. E tudo indicava que os Estados Unidos levariam o bicampeonato olímpico para casa. Não à toa, logo aos 5 minutos, a Tiffany Milbrecht fez o primeiro gol do jogo. De novo ela fazendo gol na Noruega. Mas a Noruega era um time que não se abatia fácil. Era um time que jogava o jogo, que sabia se impor, que não tinha medo do adversário. E no finzinho do primeiro tempo veio o gol necessário para a Noruega empatar o jogo. A Gro Espet, aos 44 minutos, fez o gol do alívio norueguês, o gol que deu igualdade à partida. Lembram que eu falei que a Noruega foi um time que fez vários gols ali na região dos 30 minutos naquela Olimpíada? E na final, novamente, na região dos 30 minutos da etapa final, a Noruega fez um gol.
A Ragnhild Gulbrandsen virou o jogo aos 33 do segundo tempo, gol do 2-1, o gol que dava o título para a Noruega, mas aos 47 do segundo tempo, de novo ela, Tiffany Milbrett, empatou o jogo para os Estados Unidos, gol que levou o jogo para a prorrogação. E tanto no tempo normal como na prorrogação, um jogo bastante equilibrado, as duas equipes tiveram chances. Na prorrogação foi um jogo onde as equipes apostaram mais no chutão, o chutão poderia definir o campeonato, e foi justamente através de um chutão que surgiu o gol do título olímpico da Noruega, que a Dagny Melgren, aos 13 minutos do tempo inicial da prorrogação, fez o gol que decretou o ouro olímpico para a Noruega, o gol do 3-2, o gol da vitória épica da seleção norueguesa de futebol feminino. Após este título, a Noruega teve um período de decadência no mundo do futebol feminino, acumulou campanhas não muito boas em Copa do Mundo, caiu inclusive em primeira fase, na Euro também. Muitas brigas internas fizeram a Noruega cair na primeira fase da Euro de 2017, mas inegavelmente a Noruega é um país fundamental para a história do futebol feminino. Se o futebol feminino é o que é hoje, um pouco disso é por conta do protagonismo que a Noruega teve lá no início da modalidade, e devemos bater palma aí para a Noruega. É um país até hoje primordial para o futebol feminino, tem que respeitar a história da seleção norueguesa. Ao lado de Estados Unidos e Alemanha, a Noruega é a única seleção de futebol feminino que pode dizer: sou campeã do mundo e sou também campeã olímpica. Curiosamente, a Noruega foi campeã mundial na segunda edição da Copa do Mundo de futebol feminino, e a Noruega foi campeã olímpica na segunda edição do futebol feminino em Jogos Olímpicos. Sydney 2000 deu o único ouro do futebol feminino da Noruega, e um ouro histórico que esse ano completa já 20 anos. Parece que foi ontem que a Noruega fez aquele gol importantíssimo para sua história no futebol feminino. Este foi mais um vídeo aqui do canal e eu espero que vocês gostem. Por gentileza, pessoal, deixa seu like que é importante, seu comentário também é primordial, e siga as nossas redes sociais porque vai ter muito post nelas também. Um grande abraço para todos vocês e eu fui!